Bom, vamos prosseguir e a gente, no último vídeo, vimos que nós temos 150 valores para o erro do neurônio e, da mesma forma, que temos também 150 valores para cada uma das derivadas, porque há 150 valores da função C, né? 150 valores porque estamos usando aquele data frame do Iris, né, que tem 150 exemplos, né, 150 linhas. Ok? Então, uma coisa que é importante de mencionar é que você não pode pegar apenas um valor para avaliar a performance do neurônio, ou mesmo pegar alguns valores para avaliar. Você não tem uma ideia, né? O que a gente faz é, para avaliar de uma forma mais precisa, nós calculamos o valor médio da função, né? Porque o valor médio, a incerteza do valor médio é muito menor do que a incerteza do valor, de um valor único da função que você está analisando. De qualquer medida, na verdade, né? Seja ela uma derivada, seja uma função. Então, o que nós fazemos realizamos uma média para diminuir essa incerteza, né? Então, aqui embaixo, né, na derivada em relação ao bias, o que nós vamos fazer é calcular o valor médio do delta, né? Então, e aqui também, nós vamos calcular o valor médio de x vezes delta, tá certo? Para essa derivada. Aqui, só explicitando, né? Isso aqui é um símbolo para o valor médio, né? Esses brackets com esse ângulo é o símbolo, é um dos símbolos que se utiliza para média, para valor médio. E o valor médio é nada mais do que somar todos os valores, né? Ou seja, no caso do dataset do Iris, você vai somar sobre os 150 valores e dividir por 150. Né? Então é essa expressão que você tem que implementar. E aqui, para você então obter um valor mais preciso dessa derivada, né, da derivada da performance com relação ao bias, então você vai fazer o valor médio dos deltas, que é análogo a fazer o valor médio sobre a função C, né? Mesma coisa. Então soma todos os deltas, os 150 deltas, e divide por 150. Então vamos lá no nosso código e ver que isso já foi feito, né? Então aqui nessa linha, né, nós realizamos essa média, né, sobre o delta, né? O valor médio de delta é exatamente isso. Aqui é a implementação da soma e depois estou dividindo pela quantidade de linhas que tem no meu data frame, né? Então aqui eu só vou pedir licença para vocês que eu preciso rodar esse notebook. Então eu rodei de novo o notebook. Aqui apareceu um outro valor, né, bem menor do que aquele que já estava, né? Daqui a pouco eu vou explicar, né, por que esses valores são tão pequenos assim. Mas aqui está o valor médio de delta. Conforme está lá no slide, isso daqui vai ser o valor da derivada. Então eu vou escrever aqui da derivada, vou armazenar isso em uma variável que eu vou chamar dc db,
que é a variável onde eu armazeno o valor da derivada, né, em relação ao bias. Então está aqui, rodar agora. E agora só falta fazer a outra derivada, né, que é a derivada em relação aos pesos, né? Então vamos voltar ali no slide. Então falta fazer agora, implementar essa daqui. Mas antes é necessário entender uma coisa. Nós temos quatro dados de entrada diferentes, né? São 4 colunas que representam os dados de entrada. Então temos 4 dados de entrada diferentes e para cada dado de entrada eu preciso de um peso, né? Então tem um peso que multiplica cada um desses dados de entrada. Então essa expressão aqui, na verdade, ela tem que se desdobrar em 4 expressões. Então vamos lá. Então elas se desdobram nessas 4 expressões, né? Eu vou ter uma expressão para cada derivada em relação ao peso específico. Então, ao peso 1, eu vou ter essa expressão. E o que muda entre as expressões é que você vai colocar aqui, né, no X, a coluna do data frame correspondente àquele peso, né? Então, o peso 1, eu vou colocar os dados da coluna 1 aqui. Então, todos os 150 dados da coluna 1, vou multiplicar pelos 150 deltas, né? Vou fazer a multiplicação. Depois, eu somo todos os termos, todas as multiplicações, e divido por 150. Então, é isso que nós temos que implementar lá, tá? Então, são 4 derivadas distintas, tá certo? Cada uma delas vai ter 150 termos, que vai ser a multiplicação da coluna, dos dados da coluna associada ao peso. Então, peso 1, pego a coluna 1 do meu data frame e multiplico cada valor dessa coluna por cada delta correspondente. Então, eu vou fazer exatamente o mesmo procedimento para os outros aqui, para obter as derivadas, né? Relembrando que nós temos então, no nosso caso, são 5 derivadas que nós estamos calculando, na verdade. Então, só para relembrar, vou mostrar um outro slide aqui. Então, nós temos, são 5 derivadas, né? Eu preciso calcular essa derivada, né, através daquele valor médio, né? Obter uma média para essa derivada em relação ao peso 1, depois uma outra média em relação ao peso 2, uma outra média para o peso 3, uma outra para o peso 4 e essa que a gente já implementou, essa já está pronta, né? Essa derivada em relação ao bias já está pronta.